Fala aí, pessoal do First, eu sou a Sara e hoje eu tô trazendo mais uma questão aqui para vocês da OLQ, certo? Dessa vez é a questão 17 de 2024 e essa questão ela vai envolver o assunto de titulação. Um assunto que, gente, é extremamente importante que você pratique, que você estude, porque sempre está presente nas Olimpíadas, seja na UBOC, seja na CNQ, seja na OLQ. Acredito também que na OBQ deva cair alguma coisa de titulação, então é por isso que é importante você estar por dentro do assunto, certo? Bom, então agora que eu já deixei enfatizado o porquê, né, que ele é tão importante, vamos então, né, resolver a nossa questão. Bom, então ela fala o seguinte, ó. Durante uma aula experimental no laboratório de química, um estudante percebeu que um frasco contendo hidróxido de sódio sólido estava com um rótulo ilegível. O professor então pediu que o estudante determinasse a pureza desta base. O estudante preparou 250 ml de solução aquosa usando 8 gramas de NaOH. Retirou uma alíquota de 10 ml e titulou com uma solução HCl 0,4 mol por litro. Durante a titulação, foram consumidos 14 ml da solução titulante. Podemos então afirmar que a pureza do NaOH no frasco é de... Bom, gente, então, para a gente resolver essa questão, então, é importante a gente quebrar ela em partes para a gente entender o que é que está acontecendo, certo? Bom, então, deixa eu dar o zoom aqui para a gente fazer aos poucos isso aqui. Então, a primeira coisa que ele fala, ele diz que o estudante pegou 8 gramas, né, de NaOH e ele colocou em 250 ml, certo? Mas aí, gente, o que a gente vai ter que pensar primeiro para resolver? A gente vai pensar o seguinte, ó, 8 gramas, né? 8 gramas de NaOH equivale a quantos mols? Né? Porque eu quero saber quantos mols eu tenho dentro, né, aí de 250 ml, tá? Então, 8 gramas de NaOH equivale a quanto? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Tem uma fórmula que é massa sobre massa molar, que vai nos indicar justamente o que a gente quer. Porque massa sobre massa molar é igual ao número de mols, tá? Então, ó, eu tenho a minha massa. A massa é 8 gramas. Sobre a massa molar, né, do meu NaOH. Quanto equivale a massa molar do NaOH? Então, vamos fazer agora. NaOH. Ó, se você for olhar na tabela periódica, a massa do Na é 23, mais a massa de um oxigênio, que é 16, mais a massa de um hidrogênio, que é 1. Isso aqui vai resultar em um total de 40 gramas, certo? Então, 8 sobre 40 vai ser igual ao número de mols. E isso daqui vai ser igual a 0,2 mols. Certo? Bom, então agora que a gente já entendeu essa lógica, então a gente pode dizer o seguinte, ó. Eu tenho 0,2 mols de NaOH em 250 ml. E em 10, né, que é a minha alíquota, porque ele pegou desses 250 ml, ele pegou uma amostra de 10 e titulou, né? Então, em 10 ml, eu vou ter quantos mols de NaOH? X. E aí, quando eu fizer meio pelos extremos, eu vou obter que X vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Certo? Então, a primeira coisa que a gente teve, que a gente precisou entender, era justamente isso. A gente está subentendendo, certo? Que quando eu tiver 10 ml da solução que eu preparei, eu vou ter supostamente essa quantidade de mols aqui. Aí agora é que vai entrar a titulação. A titulação ela vai servir para dizer se realmente eu tenho essa quantidade de NaOH dentro dos meus 10 ml. Mas será que realmente é 8 vezes 10 elevado a menos 3 mols? Será que realmente é isso? É para isso que vai servir a titulação. Porque se não for isso, significa dizer que uma parte desse todo é que é NaOH. Mas quanto será? Quantos por cento desse todo é NaOH? É justamente para isso que a gente vai titular, certo? Então, bom, então, gente, eu apaguei tudo aqui, certo? E eu vou só anotar as informações principais aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui a nossa amostra, certo? Isso aqui é um... A gente finge que é um becker. E aí, dentro desse becker, supostamente, eu tenho 8 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Será que é realmente isso mesmo? Aí é quando a gente vai vir para o segundo passo da nossa questão, que é a titulação. Então, eu vou fazer aqui um esboço, certo? De como é que vai funcionar a titulação e já já eu volto para a gente dar continuidade.
Bom, gente, então, eu fiz esse desenho aqui, certo? Por quê? O que é isso nessa área que você fez aqui? Bom, gente, quando a gente vai titular, a gente vai utilizar uma vidraria chamada de bureta. Aqui na bureta, geralmente, a gente vai colocar uma solução que a gente já tem a concentração dela, tá certo? A gente já tem a concentração e o que vai acontecer? A gente vai colocar essa solução dentro da bureta e, com o passar do tempo, essa solução vai pingar para cá, ó, para dentro dessa outra vidraria que eu chamo de Erlenmeyer. Ela vai pingando, 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 até que a solução que está aqui dentro do Erlenmeyer ela vai começar a mudar de cor. Quando ela mudar de cor, aí é o momento em que a galera que está fazendo a análise, que está fazendo a titulação, desliga a bureta e o líquido que está aqui dentro vai parar de cair para o Erlenmeyer. Certo? É nesse momento que a nossa titulação finaliza. É quando a solução que está aqui dentro passa a mudar de cor. Ô, Sara, mas o que essa mudança de cor significa? Como é que esse negócio ocorre? Explica aí. Que, enfim, não está muito claro, não. Bom, gente, a verdade é que a titulação ela vai se basear em uma reação química. Uma reação química de quê? Num elemento que eu vou colocar aqui dentro e no elemento que eu vou colocar aqui dentro. Nesse caso aqui, no caso da nossa questão, a gente viu que a gente tinha NaOH e a gente vai titular ele com HCl. Então, vai ser uma reação de NaOH mais HCl. Vou colocar aqui a nossa reação. NaOH mais HCl. Isso vai gerar um sal, NaCl, e vai gerar água, H2O. Essa daqui é a reação que vai ocorrer. Aí, o que acontece? Aqui dentro, eu vou botar o meu HCl. Por quê? Porque é de concentração conhecida. A concentração dele é 0,4 mol por litro, certo? E aí, o que o problema diz? O problema diz que ele ligou a bureta e caíram, né? Aí, qual foi o volume? Caiu um volume de 14 ml. Tá bom? Quando caiu 14 ml aqui, imediatamente a gente teve uma mudança de cor aqui dentro. Aí você pode perguntar, ô Sara, mas como é que eu sei, né, que essa titulação acabou, né? O que quer dizer essa mudança de cor na prática, né? Você disse que vai cair uma certa quantidade do elemento que está aqui nessa vidraria de cima, vai caindo, vai pingando, e aí vai haver uma mudança de cor. E quando essa mudança de cor ocorrer, significa dizer que a titulação acabou. Mas isso em prática é o quê? Bom, gente, como vocês sabem, a gente tem aí, né, a mistura de dois elementos. E quando a gente tem a mistura de dois elementos, a gente vai ter ali uma reação química. E nesse caso, a nossa reação é essa aqui que eu acabei de frisar para você. As reações químicas, elas seguem proporções. No caso do NaOH e o HCl, elas seguem proporções de 1 para 1. Significa dizer o quê? Isso na prática. Significa dizer que quando eu tiver 1 mol de HCl, imediatamente vão reagir 1 mol de NaOH. Quando eu tiver 5 mols de HCl, imediatamente vão reagir 5 mols de NaOH. Quando eu tiver 6 mols de HCl, vão reagir também 6 mols de NaH e assim por diante, tá? Então, ó, com isso, a gente vai poder identificar algumas coisas. Primeira coisa, vamos então identificar o que aconteceu aqui com a solução de HCl. Olha só, ele dá a concentração pra gente, que é 0,4, e ele dá o nosso volume que caiu, 14 ml. E existe uma fórmula que é a seguinte, concentração é igual a mols sobre o volume. E aqui, ó, se a gente for analisar, a gente tem essa e essa variável. Então, se a gente substituir, a gente vai saber quantos mols eu tenho dentro daquele volume determinado, né, dentro de 14 ml. Então, vamos substituir, então, 0,4 é igual a uma quantidade de mols sobre o volume que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 14 ml aqui, sendo que as concentrações é sempre mol por litro, então eu vou ter que transformar esse ml para litro. Então, vai ficar 0,014 litros. E aí, quando eu fizer meio pelos extremos, você vai obter uma quantidade de mols igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 3 mols, tá? Então, ó, significa dizer, então, que esses 14 ml da bureta que caiu para cá, para o Erlenmeyer, né, equivalem em mols a 5,6 vezes 10 a menos 3 mols. Ou seja, caíram essa quantidade de mols de HCl para cá para dentro. E aí, como eu falei, as reações, né, elas seguem uma estequiometria. Ora, caíram, né, 5,6 vezes 10 a menos 3. Então, se caíram essa quantidade, qual vai ser a quantidade de NaOH que eu vou ter que reagir? Também vai ser igual, né? Porque lembra que eu falei que a proporção é de 1 para 1. Então, você pode fazer a regra de 3. Se 1 mol de NaOH reagem com 1 mol de HCl,
Eita. Então, se eu tiver essa quantidade que caiu, quantos mols de NaOH eu vou ter? Quando você fizer pelos extremos, você vai encontrar também que vão ter que reagir. O que tiver aqui dentro de NaOH, eu vou descobrir aqui, ó. Vai ser 5,6 vezes 10 a menos 3. Isso indica o que pra gente? Gente, eu vou apagar aqui e daqui a pouco eu volto pra ficar melhor a explicação pra vocês. Ó, gente, explicando a grosso modo, significa dizer o seguinte, ó. Na minha amostra de 10 ml, supostamente, a gente viu lá que era para ter 8 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Tá? Sendo que quando a gente foi titular, a gente pegou essa amostra, né, de 10 ml de NaOH, que a gente pegou, botou para alermar e caiu, né, a quantidade de HCl, a gente viu que, na verdade, o que reagiu, porque o que reagir aqui vai ser NaOH, porque NaOH reage com HCl, por isso que ele colocou HCl aí. O que tivesse de NaOH, né, a gente viu que tem que seguir uma proporção. E se caíram 5,6 vezes 10 a menos 3 de HCl, significa dizer que imediatamente aqui dentro também vão ter que reagir 5,6 vezes 10 a menos 3 mols também. Ou seja, aqui dentro da minha solução, que tinha 10 ml, desses 8 vezes 10 a menos 3 mols, apenas 5,6 vezes 10 a menos 3 é NaOH. Por quê? Porque a gente descobriu isso a partir da nossa titulação, tá? Então é isso que a questão quer saber. Quantos por cento, né, do total, né, que eu tenho aí na minha amostra de 10 ml, quantos por cento desse mol total aqui é de NaOH? Então aí, ó, pra gente analisar a questão, a gente vai ter que 8 vezes 10 elevado a menos 3 mols é tudo que eu tenho dentro da minha amostra de 10 ml. É 100%. Sendo que eu fui fazer a minha titulação, e aí eu vi que na minha titulação eu tinha que seguir uma proporção, e a proporção era justamente essa aqui, né? A quantidade de HCl que cair, a quantidade de mols de HCl que cair vai ser igual à quantidade de mols de NaOH que tem dentro da minha solução. E a gente viu que é justamente isso daqui, ó, 5,6 vezes 10 elevado a menos 3. Isso sim é NaOH. Então isso representa quantos por cento do meu total? Então é a partir disso que eu vou fazer meio pelos extremos, e eu vou obter que x vai ser igual a 70%. Indicando aí, né, que nem tudo que a minha solução lá que ele fez, ela não é uma solução de 100%, né? Na verdade, uma parte do que ele colocou seria, de fato, NaOH, certo? Então, é por isso que a resolução da nossa questão é letra C de casa, tá? E só para me fechar aqui também, né, eu queria só tirar uma dúvida aqui em relação à mudança de cor. Na verdade, a mudança de cor aqui ela vai acontecer justamente quando a quantidade de NaOH que tiver aqui se igualar com a quantidade de HCl aqui. Mudou a cor significa dizer que elas se igualaram e eles reagiram por completo. É por isso que a gente sabe quando a nossa titulação termina. Beleza? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Espero que tenha dado para entender. Se não ficou claro, bota aí embaixo nos comentários, pergunta que a gente responde. Certo? É isso, galera. Até a próxima resolução.